seu aquecimento. E no aquecimento... Pelo aquecimento a gente viu que não foi muito bem, né, André? Ele foi fazendo ali mais relaxado, né, com as pernas soltas e tal. Pode ser que ele na prova, realmente, na hora da exibição dele para valer, ele faça melhor. Mas no aquecimento ali, eles fazem os movimentos mais relaxados, mais soltos, se preparando mesmo para dar tudo na hora da competição. Agora já vai começar. O principal nome desse aparelho, aí o Alexander Benko, da Eslováquia, que vai iniciar esse aparelho cavalo com alça. O principal nome é o Christian Berk, né? Da Hungria, que o Christian Berk foi o 4º colocado no último campeonato europeu. Ele fez uma prova de solo muito limpa. Vamos ver aí o cavalo, ele já começou bem, fazendo tesouras altas. Os giros dele também tem uma boa técnica. Ele tem uma boa velocidade. Ele fez o spindle, que é o giro com uma pirueta. Fez russas também. Ali separou um pouquinho e queda. Olha, como o Lucas falou, o cavalo é um aparelho ingrato. E teve uma Copa do Mundo aí que o cavalo derrubou todo mundo. Foi um problema, muitas quedas. Teve um atleta que caiu acho que 5 vezes do cavalo. Então, a prova de cavalo atualmente está muito difícil, tem que ter muito equilíbrio. E aí o primeiro ginasta já sofreu a queda. Lembrando que a queda, ele perde 8 décimos na nota de execução. Então, a nota de execução que parte de 10, só com a queda ele já tiraria 9,20. Mais os errinhos, né, de pernas separadas, pernas relaxadas. Aí sai triste da prova o ginasta. Mas por enquanto, né? Porque a gente não sabe quantos ainda esse cavalo vai derrubar. Esse foi o Alexander Benko. O Alexander Benko que na classificatória de ontem ficou na 6ª colocação. A nota dele foi de 13.900. Estamos revendo alguns momentos da apresentação dele. Aí no momento em que ele faz os giros, aí ele faz o giro passando de uma ponta a outra do cavalo. É uma exigência dessa prova. Ali ele flexionou a perna, separou também a perna. Vai perder em execução. Ali deu para ver bem que ele separou a perna novamente. Aí ele fazendo, e no momento em que ele sofreu a queda, perdeu ali o equilíbrio. Aí no replay dá pra gente perceber bem os pequenos erros de execução que o atleta tem. Vamos ver qual vai ser a nota dele de dificuldade de execução. Aí ele já está aguardando com expectativa. O cavalo que você vê aí no detalhe, e ao fundo os juízes, né? O cavalo tem 1,60 m de comprimento e é um aparelho difícil mesmo, viu? Os atletas muitas vezes não se sentem bem no cavalo. A verdade é que o cavalo é um aparelho que não é muito bom para muitos ginastas que são top aí, né? Na ginástica artística masculina. Mas de qualquer maneira, para o atleta ser completo, ele precisa também ter uma boa apresentação no cavalo com alça. A grande expectativa dessa prova, eu acho que vai ficar por conta do Berk. O Berk é favoritíssimo aí. Então vamos ver se ele vai acertar a prova. O primeiro ginasta que se apresentou já sofreu a queda, já perdeu 8 décimos. Ali nós vemos uma filmadora. Essa filmadora, ela filma toda a série do atleta e passa direto ali no computador para os árbitros. Se o árbitro tiver alguma dúvida, ele dobrou a perna ali, não dobrou, valeu o exercício, não valeu, aí eles vão recorrer ao vídeo. Então eles repassam novamente a série no computador e tiram as dúvidas. E aí o julgamento fica mais justo. 13.400 foi a nota final do Alexander Benko, da Eslováquia. Nossa nota B dele foi 7,6, bem baixinha. Sacho Bentoselli, da Eslovênia, atleta bastante aplaudido, se apresentando em casa, vai ser o segundo a se apresentar.
Começou no meio do cavalo, o ginasta pode optar por começar no meio ou na ponta. Ali esses movimentos em uma alça são bastante difíceis. Repara ali o apoio da mão dele, olha, com o punho, como tem que ter equilíbrio para fazer esses movimentos. E os movimentos que apoia também em uma alça e no corpo do cavalo sofreu a queda. Mais um ginasta sofrendo a queda. E ele estava indo muito bem, sentiu bastante essa queda. É uma pena quando acontece isso, mas a competição é isso aí, né? Principalmente quando ele compete em casa, né? Diante da torcida, fica decepcionado mesmo. Agora, um toquezinho no cavalo já pode representar o desequilíbrio do atleta e, na sequência, a queda. Ele já tinha tocado com o pé antes no corpo do cavalo. Bom, reiniciou a prova. Agora ele tem que ir bem até o final para a nota de execução dele não sair muito baixa. E bateu o pé ali de novo, fez a saída na força. Essa saída tem que ser no impulso. O ginasta vem girando, girando e aí ele vai subindo a parada de mãos e cai. Não pode ficar ali fazendo força e todo mundo torcendo para ele chegar na parada de mãos, não é? Essa não é a característica da saída. Bom, vamos ver aí de novo. Os movimentos em uma alça. Até aí ele estava bem, né? Aí ele passou para as duas alças, fazendo os giros. Aí faz o apoio. Agora é o momento em que ele sofreu a queda. Ele bateu o pé na alça. Por quê? O quadril dele estava flexionado. No que o quadril estava flexionado, a perna abaixou e ele bateu a perna na alça, perdeu o equilíbrio e já era. Sofreu a queda. Agora aí dá pra gente ver bem no detalhe os apoios. Olha como o punho tem que ter bastante flexibilidade no punho para poder fazer essa prova. Uma prova que força bastante essa articulação. O atleta tem que ter a articulação do punho muito forte e também muito flexível. Aí na hora, olha ali, ele fica vai, não vai, vai, não vai. E aí... Quase não foi, né? Mas acabou indo. Quase não foi, é verdade. Isso aí é perda de pontos na certa. Bom, mesmo assim ele ficou na frente do Alexander Benko, né? Com 13.750 foi a nota dele. Ele foi o segundo a se apresentar, fica na primeira colocação. Satya Paulding, de Luxemburgo, terceiro atleta a se apresentar. 2 já foram derrubados. Literalmente caíram do cavalo, né? Caíram do cavalo. Agora vamos ver. Esse ginasta está indo bem até agora. Fazendo os movimentos, nós chamamos giros, que são esses movimentos com as pernas unidas. Quando ele passa de uma ponta a outra do cavalo, é o transporte. Tem o apoio em duas alças. Agora, quando ele faz com as pernas separadas, chama-se tesouras. Agora ele volta para os giros. Ó, de novo. E ali uma falha de execução. Faz uma saída com um grau de dificuldade alto, mas também tem uma falha de execução na saída. Não gostou da série. As notas de execução até agora foram muito baixas. Todas 7. Bom, pelo menos ele não sofreu a queda, né? Foi o primeiro aí a não sofrer a queda no cavalo com alça. Já são 8 décimos à frente dos adversários. Agora vamos ver a nota de dificuldades dele. Ali os movimentos em uma alça. Quando os movimentos em uma alça são combinados, chama-se flop. Ali movimentos no corpo do cavalo. E ali o trabalho forte em cima da articulação do punho. Esses detalhes são bons, olha, o corpo do cavalo ele é arredondado ali na ponta justamente para acompanhar o movimento anatômico do punho do atleta, né? Esse cavalo aí sem as alças que era utilizado antigamente para se fazer a prova de salto. 13.300. Ele não sofreu a queda, mesmo assim ele teve a nota mais baixa até aqui. Vem na terceira colocação o Satya Paulding, de Luxemburgo. Agora Denis Zbikis, próximo a se apresentar.
Começou na ponta do cavalo, fazendo os giros. Novamente, para trás agora. Em uma alça. Tá indo bem o ginasta até o momento. Aí separa as pernas para fazer as tesouras. Fez ali uma tesoura com meia volta. Novamente os giros. Está indo bem o ginasta. Vamos aguardar, está chegando próximo à saída. Ele volta para movimentos de uma alça novamente. Vai a parada de mãos, faz a saída completa. Sério, é o primeiro ginasta a chegar até o final com uma prova mais correta. Esse Denis Zbikis da Letônia, que ficou na 8ª posição. Por pouco ele não se classificou para essa final do cavalo com alça, mas chegou na final, pelo menos ele conseguiu cumprir a sua série sem queda. Isso acontece muito na ginástica. Às vezes o ginasta erra na classificatória, mas tem uma boa prova. Então ele se classifica ali no final. Aí quando chega nas finais, em que tudo é zerado, zera tudo, todo mundo começa do zero, e aí ele consegue fazer uma boa prova, ele ultrapassa os adversários. Bem normal. Às vezes o 8º classificado pode ganhar a medalha de ouro na final. Já aconteceu isso muitas vezes. Veja aí o momento da saída, os braços ali bem esticados, o corpo bem alinhado, ele faz uma pirueta e meia completa. Uma boa aterrissagem. Agora aguardar a nota. 13.700. Ele fica na 2ª colocação até aqui. O atleta da Eslovênia foi o primeiro colocado, né? O atleta Sacho Bertoselli da Eslovênia teve 13.750. Aí você vê o croata Robert Seliman se preparando, fez até uma flexão de braço ali para ficar bem preparado, bem aquecido. Então, o atleta da Eslovênia vem na 1ª colocação até aqui, e o Denis Zbikis da Letônia, que você acabou de ver se apresentando, é o 2º colocado. Robert Seliman será o 5º atleta a se apresentar, e ele foi o primeiro colocado ontem na classificatória nesse aparelho. Teve a nota de 15.250, nota bastante alta ontem. A expectativa é grande para a prova dele, para ver se ele vai acertar a prova novamente. Aí começou fazendo as tesouras boas, os movimentos de giro, russas na ponta do cavalo, emendando giros novamente. Agora ele faz as russas no transporte, bateu a perna ali, eu pensei que ele fosse desequilibrar, mas ele conseguiu continuar. Está indo bem até agora, fez o spindle. Continua bem o atleta, uma boa execução. Observa ali as pernas bem estendidas e a saída. Conseguiu apresentar a série toda correta. Acho que não aplaudiram muito porque é o esloveno que está em primeiro até agora, né? Justamente o atleta da Eslovênia, que foi o 2º ontem na classificatória, está em segundo, está em primeiro lugar até aqui, mas o Robert Seliman, pela apresentação dele, deve superar a nota de 13.750. Vamos aguardar, porque o que define mais aí é a nota da dificuldade. Se os árbitros consideram todos os exercícios de dificuldade, se ele completou com os grupos de elementos que o aparelho pede. Cada aparelho pede 5 grupos de elementos diferentes. Cada grupo de elemento vale meio ponto. O atleta tem que completar esses grupos. Então, tudo isso está valendo na nota A também. Aí a visão superior é dele fazendo as russas na ponta do cavalo. E aí a saída. Tá na expectativa aí o ginasta para saber se ele vai... Olha aí, 15.100, hein? Primeira colocação para ele até agora com a medalha de ouro. O croata Robert Seliman. Mas ainda faltam 3 atletas e o próprio Christian Berk, né? Ainda vai se apresentar. Lembrando que um deles é o Berk, né? Então, muita coisa tem aí pela frente. Agora o Dmitry
Trefilovs. O árbitro, quando levanta o braço ali, é porque ele já deu o sinal para o atleta começar. Aí depois que o árbitro levanta o braço, ele tem 30 segundos para iniciar a prova. Ali o giro num braço, muito bom. Aí as tesouras poderiam ser um pouquinho mais altas. Essa perna arrastando ali no corpo do cavalo é permitido, isso não é erro não. O atleta na tesoura, ele pode arrastar a perna ali pelo corpo do cavalo. Aí ele vai fazendo os giros com o transporte, erra. E a queda agora já fica comprometida a sua apresentação. 8 décimos ele já perdeu na nota B, na nota de execução. Ele que se preparou ali bastante, se concentrou, mas não foi o suficiente. Aí o técnico pode chegar ali próximo ao atleta, dar instruções. A fisionomia do técnico é mais desanimadora ainda, né, do que a do atleta, mas enfim, não passou muita força para ele não, pelo contrário, se mostrou desapontado também. Com certeza, a técnica é a falha mais grave, a queda é a falha mais grave da ginástica, são 8 décimos. Um atleta realmente fica muito chateado. E aí ele consegue completar a prova toda, mas lamenta, obviamente, a falha mais grave que ele teve, que foi a queda. Esse foi o Dmitry Trefilovs da Letônia, que foi o 6º atleta a se apresentar. Faltam 2 ainda. E um deles é o Christian Berg, que a gente lembra aqui, a primeira colocação até agora com Robert Seliman da Croácia com 15.100 de nota. E a segunda colocação com Satcho Bertoncelli da Eslovênia com 13.750. E olha que o Berg tem chance de superar os 2 ginastas. Na classificatória ele ficou com 14.65, bem próximo à nota do Robert Seligman. Então ele tem chances de chegar à medalha de ouro. Tudo vai depender da sua apresentação, se ele vai fazer uma apresentação correta, como ele sempre faz. O Berg tem uma prova de cavalo fantástica. Realmente é uma grande expectativa para a sua prova. E aí no replay, os momentos da prova do ginasta anterior. Aí esperando a sua nota o Dmitry Trefilovs da Letônia. Lembrando, olha aí, 13.350, fica na 5ª colocação. Lembrando que o Christian Berg, além de ter sido o 4º colocado no Campeonato Europeu, foi o 4º colocado também do Campeonato Mundial, né? E vai ser o último a se apresentar. Aí o Gunther Kokovic, da Bélgica, vai ser o penúltimo e o Berg vai ser o último a se apresentar. E vai aumentando a expectativa agora. Entrou com tesouras ali muito bonitas. Fez os giros em uma alça. Está se saindo bem até agora. O ginasta, uma russa ali em uma alça, um transporte, flexionou a perna ali bastante. Erro de execução. Tem alguns errinhos de execução também durante os giros. Volta para fazer giros em uma alça e é na saída de novo. A gente é a saída que a gente fica na torcida para ele não errar. E são pontos perdidos na nota de execução. Com certeza aumenta a expectativa para a prova do Berg agora. Veja aí no replay, ó, movimentos em uma alça. Todas as pegadas são na mesma alça. Ele vai fazendo os giros. Giros, movimentos característicos dessa prova de cavalo com alças. Aí no momento em que ele passa para o corpo do cavalo. Aí ele volta novamente a lá, corpo e alça e corpo. Corpo e alça, e ele vai fazendo o transporte, ó, variando a pegada no cavalo. Aí, ó, alça, só numa alça. E olha a proteção ali no punho, ó. Articulação bastante forçada aí nessa prova. Agora que foi, ó, a dificuldade. Quase ele caiu aí, né?
É verdade. Ela flexionou bem o braço, né? E o braço ali tinha que estar bem esticado. Foi na força mesmo essa saída dele. Na pura força, sem o impulso necessário. Então ele teve que usar a força para sair. E agora fica aguardando a nota dele. Os juízes estão demorando um pouquinho mais nessa apresentação para divulgar a nota. Cavalo não é só uma das provas mais difíceis, é também uma das provas mais difíceis de julgar. E olha aí o Berck. Vai ser o último a se apresentar. E ele estará no Campeonato Mundial da Dinamarca, né? Com certeza vai marcar presença o Christian Berck nesse Campeonato Mundial que acontece agora em Aarhus, na Dinamarca. 13.250, sétima colocação para ele. Nota baixa do Gunther Kukwitz, da Bélgica. É agora que tudo pode virar, hein? E bastante aplaudido o Berck. Vamos lá, ele vai começar na ponta do cavalo. Começa a prova o Berck com um spindle, que é o giro com uma pirueta. Já passa ali para uma alça. Execução ruim do Berck. Afasta as pernas e dobra, flexiona as pernas. O público chegou até a fazer aquele de pena. Faz a russa ali na ponta. Volta para a alça, para um movimentozinho, uma alça. Movimentos nas duas alças, as tesouras características desse ginasta, que as pessoas aplaudem no meio porque são altíssimas, só ele faz desse jeito. E a saída muito boa, mas teve aquele erro de execução no meio. Agora é aguardar a decisão da arbitragem, mas, na minha opinião, decepcionou. Ele teve um desequilíbrio muito grande, né, André? Agora, apesar desse desequilíbrio grande que ele teve, ele não caiu, né? Não, teve esse mérito também. Não, o Berck tem uma prova de cavalo muito boa, ninguém pode negar. Mas é um atleta muito correto. Olha ali, ó. Flexionou a perna. E aí bateu o pé no corpo do cavalo. Aí a tesoura, ele quase bate a perna na orelha de tão alta. Essa tesoura é muito característica desse atleta. Todo mundo já sabe que quando ele vai fazer a prova de cavalo, essas tesouras do Berck são famosíssimas. Dá um diferencial enorme para os outros atletas. E ali uma proteção forte no punho. Mas vamos aguardar. Teve apenas aquele erro ali no meio. Às vezes a nota de dificuldade compensa uma execução pior. E aí o momento da saída, que bonita saída, uma parada de mão retinha, com um bom alinhamento, uma pirueta boa, aterrissagem cravada. Nem comemorou como ele costuma fazer, né? Uma pena. Ele fica... Agora ele abre o sorriso meio tímido ali, né? O Christian Berck, ele sabe que ele ia brigar pelo ouro. Se ele fizesse uma apresentação limpa completamente, ele ia brigar pelo ouro. A gente não sabe aí se a nota compensa ou não, mas... Olha aí, 14.700, ele fica com a medalha de prata. Medalha de ouro para o Robert Seliman, da Croácia. Medalha de prata para o Christian Berck, da Hungria. E o Satio Bentoncelli, que é atleta da casa da Eslovênia, ficando com a medalha de bronze. E aí garotinha lá no cavalo também agora. Não, foi o Denis Zbikis, né, da Letônia, com 13.800, que ficou com a medalha de bronze. E aí os jovens atletas, né, seguindo os exemplos dos seus ídolos. A renovação é importantíssima, nós temos que ter crianças praticando ginástica, mesmo que não seja para ser atleta de alto rendimento, a ginástica é um esporte
excelente para as crianças, para o crescimento, para o desenvolvimento. E é importante agora que nós temos profissionais de educação física à frente dessa iniciação esportiva. São pessoas qualificadas, pessoas que vão trabalhar com toda a técnica, com toda a segurança com essas crianças. E temos que tirar da cabeça também aquele tabu de que ginástica deixa a criança baixinha, né? Isso não existe. O crescimento... Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Nada a ver, Lucas. O crescimento é determinado geneticamente. Se a criança tiver uma boa alimentação, se ela praticar esporte, não importa que esporte ela vai praticar, ela vai ter aquela altura determinada geneticamente pelos seus pais. E aí no replay, a apresentação... Esse foi o Robert Seliman que ficou com o ouro, né? Estamos revendo a apresentação do croata, que teve a nota mais alta, com mais de 15 de nota, né? 15 e 100 de nota. Ele foi o grande campeão, então, do cavalo hoje. Cavalo aí que tá virando bicho-papão do masculino. Assim como a trave na ginástica feminina. Esse, então, foi o grande campeão dessa etapa da Copa do Mundo. Mais, todas as notas são zeradas. A classificatória é para os 8 melhores ginastas chegarem às finais. E o que nós vamos ver aí agora foram os 8 melhores classificados, tentando realizar 2 saltos diferentes cada um. Bom, agora teremos o primeiro atleta, o Ziga Silic, realizando o primeiro salto. Realizou uma rondada mortal para trás com uma pirueta e meia. Não foi um salto muito bom, o valor do salto não é muito alto, ele chegou fora do eixo, vai ter descontos de execução. Lembrando que os árbitros agora atribuem 2 notas aos atletas. Ele chegou ali com a perna muito estendida. Isso não é bom para os ligamentos do joelho, não é bom para as articulações. Veja ele na chegada, ele aterriza com a perna direita praticamente esticada. Na aterrissagem o atleta tem que flexionar a perna para poder dissipar as forças e ele ali não conseguiu fazer isso. Além disso, desequilibrou. E falando das notas que os árbitros atribuem aos atletas, nota A e nota B, sendo que a nota A é o valor do salto. Cada salto, de acordo com a sua dificuldade, tem um valor no código de pontuação. Então essa nota é fixa. E a nota B é a nota de execução. Ela vale 10 pontos e desses 10 pontos os árbitros vão tirando os erros do atleta. E você falava em joelho esticado, né, articulação. Tivemos um atleta brasileiro que acabou se machucando na etapa, numa das etapas da Copa do Mundo de Ginástica Artística, justamente porque chegou com a perna muito esticada, né, André? Esse ginasta foi o Adam Santos. Nós ficamos aqui até muito preocupados, né, Lucas, quando ele aterrissou. Porque o joelho saiu do lugar, né, André? É verdade, o joelho saiu do lugar, mas graças a Deus não foi uma lesão complicada e depois o Adam... Depois de passar por um período de fisioterapia, ele conseguiu voltar normalmente aos treinamentos. Bom, se preparando para realizar o segundo salto agora, o Ziga Silic, que vimos no detalhe ali. Na verdade, os juízes têm que divulgar a nota do primeiro salto primeiro. Depois, olha só, eles estão chegando a uma conclusão ali. Vão lançar essa nota no computador. A nota vai ser oficial e aí depois sim ele pode realizar o segundo salto. Ele tem que realizar 2 saltos. O segundo voo de cada salto tem que ser diferente, ou seja, se ele fizer no primeiro salto, a segunda parte do salto for um mortal para frente, no segundo salto, a segunda parte do salto tem que ser um mortal para trás. Então o ginasta não pode repetir a direção do mortal no segundo salto e a nota dos 2 saltos são somadas e divididas por 2. Por isso é importante que o ginasta realize os 2 saltos muito bem. Olha aí, boa nota no primeiro salto, 14.950. O Ziga Silic, que é da Eslovênia, tem o apoio da torcida, né, por ser um atleta da casa. E agora ele vai realizar o segundo salto. A média do primeiro com o segundo salto é justamente a nota final do atleta.
Aí então ele realizou a rondada flic-flac para o cavalo e Maupassant tem